Queridos amigos da Federação Espírita da Flórida, trabalhadores anônimos, quero cumprimentar a todos na pessoa da nossa querida amiga Suzana, querido Divaldo, a quem dedico essa fala pelos seus 70 anos ininterruptos de dedicação e trabalho à causa espírita. O tema hoje é difícil de dizer, de falar. Amor e imortalidade. Então eu pensei em trazer alguma coisa que pudesse também ultrapassar as palavras. Quando eu me preparava para vir, eu conversei com meu filho, ele ficou com vontade de vir também, ele tem 10 anos, o João, o xará do John, e ele me pediu então que comprasse umas cartinhas Pokémon para ele. E uma série de recomendações, porque tinha que ser Mega X. Eu anotei e comprei então um Mega Absol X. E ele então me mandou essa mensagem. Nossa, eu desconfio que tem uma caixa gigante aí, não é Mega Super, papai? São caixas gigantes que vêm nessas caixas, que tipo, é muito legal e tem pouca gente tem. Meu Deus, papai, ele é do Mega Absol, né? Eu não tenho o Absol ainda. Esse Pokémon aí dessa caixa. Bom, e aí ele, na sequência, mandou essa. Muito obrigado, papai, te amo. Isso me fez recordar, então, o capítulo 12 do livro Boa Nova, quando Simão Pedro, de noite, reunido com Jesus, intrigado pela primeira ação pública, o primeiro ato que inaugurou o ministério público do Cristo no orbe, a sua apresentação pública em uma festa de casamento, nas bodas de Caná, uma cidade bem próxima de Nazaré. E Simão apresentava ousadamente a sua objeção à conduta de Jesus em transformar a água em vinho. Dizia Simão: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação? Transformando a água em vinho nas bodas de Caná. Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração
uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre, sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Essa é a força do Evangelho. Um poeta da minha terra, certa vez atribuem a ele essa frase: você precisa de mais de 100 razões para não amar uma pessoa. Deveria um poema intitulado As 100 Razões do Amor. 100 com S, não com C. Você ama e ponto. Não tem razão, não tem justificativa, não tem condição. Essa é uma força, essa é uma característica do amor. Inexplicável. Inexplicável. E é desse aspecto que nós gostaríamos de falar um pouco hoje, vinculando a imortalidade com essa força que move todo o universo. Há uma mensagem extraordinária de Emmanuel, quando ele comenta o capítulo 4, versículo 3 de Marcos. Está no livro Ceifa de Luz, capítulo 50. Ele comenta um versículo simples, que diz assim: eis que o semeador saiu a semear. E consegue extrair um conteúdo inusitado. Ele diz assim: crê no poder divino que te criou para a imortalidade. E no silêncio do trabalho incessante no bem a que foste trazido, ergue-te para a luz soberana, na certeza de que, através da integração com o amor que nos rege os destinos, através da integração com o amor que nos rege os destinos, chegarás sob a generosa proteção do celeste pomicultor à frutificação da verdadeira felicidade. Nossos destinos estão sob a tutela do amor. Então eu queria contar aqui um caos, que mineiro adora caos. Mineiro adora um caos. Quem me contou foi um médium chamado Orlando. Ele foi visitar Chico Xavier em Uberaba. E aquela multidão de pessoas, quando ele entra naquela fila, pequena fila, 3.000 pessoas. No dia já estava amanhecendo. Ele passa, o Chico pega na mão dele e fala assim: almoça comigo daqui a pouco. Falou com Eurípides. Mas o regime lá era meio que militar, e tinha que ser, né? Era complicado, né? Muita gente. Então ficava todo mundo na porta, o Eurípides chegava, você entra, a pessoa entrava e não entrava mais ninguém. Até porque não cabia, não tinha como, né? E ele estava então na porta, e ele estava com uma pessoa, e enquanto ele esperava para abrir a porta, e as pessoas que iriam participar do almoço, aproximou-se uma senhora com um olhar desesperado. Ela estava muito magra, mostrava visivelmente na face o gigantesco sofrimento que ela carregava. Ela havia perdido o filho. Ela então chegou, ficou do lado dele. Ele olhou-se um pouco constrangido
porque viu que se tratava de alguém mergulhado no sofrimento, mas que talvez ela não conseguisse entrar. Ela então virou-se para ele e disse: eu preciso falar com Francisco Cândido Xavier hoje, porque senão eu vou me matar. Abriu a bolsa e ela tinha um frasco com algumas balinhas de chumbinho. Ela falou assim: eu vou tomar isso se eu não falar com ele. Eu venho aqui sempre, encontro com o Chico, vou deixar. Mas o destino é regido pelo amor supremo. Quando o Eurípides abre a porta e fala: Orlando, pode entrar. Ele já ia dizer que cederia o lugar para ela, alguém chama o Eurípides dentro e ele se vira. E aí, então, ele faz o famoso jeitinho brasileiro. Coloca ela. Entra. Entrou. Quando o Eurípides se virou: Orlando, pode entrar. Entrou ele também. E ele ficou com aquele peso na consciência, né? Mas disse assim: melhor eu cometer esse ilícito do que se perder uma vida. Deixa ela conversar. E entraram aquela multidão lá dentro, uma casa grande, né? Um quintal grande. E aí ele acabou perdendo a senhora. Mas na hora do almoço, o Chico gostava de ficar de pé, as pessoas se servindo, então todo mundo tinha que se servir. Aí depois ele se servia e ia almoçar. Mas nesse dia, ele falou assim: Orlando, eu quero que você me ajude. Ele falou: ele sabe. Ele descobriu. Coloca o Orlando ao lado dele, aquela fila enorme. De repente, o Orlando fica pálido porque ele vê a senhora lá no meio da fila e fala, olha para o Chico vira para ele e fala: meu filho, chama ela. Fui descoberto. Ele vai tremendo. Chico, eu deixei ele. Meu filho, não se preocupe. Chame ela. E ele então trouxe a senhora. Quando ela chegou, o Chico disse a ela: minha filha, por que se entregar assim ao sofrimento? Por que não aceitar a providência divina? Seu filho não está morto. Vamos orar, porque talvez hoje à noite, vamos orar, talvez ele possa ser trazido aqui para se comunicar com você. Porque a sua mãe, Ambrosina, já está aqui ao seu lado. Ambrosina. Qual parapsicologia que explica isso? Sua mãe Ambrosina está aqui ao seu lado e disse que o trará do hospital. Fará todo o esforço para trazê-lo do hospital. Aliás, Ambrosina é seu nome, minha filha. A mulher se chamava Ambrosina. Passou o almoço, chegou a noite, a primeira mensagem, 34 páginas. Foi do filho da Ambrosina. Quando acabou a reunião, praticamente de manhã, ela sai com aquela mensagem, abraçada, chama o Orlando e diz: eu quero que você seja testemunha disso. Abriu a bolsa, pegou todos os remédios, jogou no lixo, pegou o potinho de chumbinho, jogou no lixo e disse assim: eu não preciso mais disso. Entendem?
É disso que nós estamos falando. Dessa força poderosa do amor, indescritível. E muitas vezes, por não confiarmos na extraordinária mágica, no extraordinário poder do amor, nós confiamos em outras magias, outros poderes, poder econômico, e não percebemos a força mais poderosa da vida, que é a força do amor. E não nos enganemos. Quando eu me deparei com o capítulo 36 do livro Mãos Marcadas, o livro se chama Assistência Espiritual. E aproveitando então a ousadia de Alberto Almeida, que descreveu hoje todo em riqueza de detalhes ginecológicos a beleza da vida, eu diria que com essa mensagem eu perdi a virgindade espiritual. Essa mensagem está no capítulo, como dito, capítulo 36 do livro Mãos Marcadas. E quando eu li essa mensagem, Divaldo, me pareceu ver à frente, claro, uma imaginação, não clarividência. Me pareceu ver à frente o momento em que Emmanuel deve ter ditado essa mensagem em lágrimas, porque olha o que ele diz. Qual sucede no plano dos companheiros ainda jungidos à veste física, também nós, os desencarnados, sofremos o desafio de rudes problemas que nos são endereçados da terra, ansiando vê-los definitivamente solucionados. Entretanto, é preciso conformar as próprias deliberações aos impositivos da vida. Entendimento não é construção que se levante de afogadilho, e a morte do corpo denso não marmoriza as fibras da alma. Que coisa linda. A gente sente. Muitas vezes trememos diante dos perigos que se nos desdobram à frente de seres amados. Trememos. Isso é Emmanuel falando. E outro recurso não identificamos para sossegar-nos a alma, senão a prece, que nos induz à aceitação da eterna sabedoria. Afligimos-nos perante filhos queridos, engodados por terríveis enganos, e tudo daríamos de nós para que se harmonizassem com a realidade sem perda de tempo. Mas é forçoso respeitar-lhes o livre-arbítrio e contar com o benefício do desencanto, a fim de que a experiência se lhes amadureça no âmago do ser, por fruto precioso de segurança. Partilhamos a dor de enfermos estremecidos que nos envolvem o pensamento nas vibrações atormentadas dos rogos com que nos aguardam a intervenção, e renunciaríamos de pronto a tudo que significasse a nossa própria alegria para rearticular-lhes a saúde terrestre. Entretanto, cabe-nos a obrigação de acalentar-lhes a coragem no sofrimento inevitável, até que alcancem a vitória moral deles mesmos. Acompanhamos as provas de amigos inolvidáveis que se arrastam em asfixiantes peregrinações no mundo, e jubilosos tomar-lhe-íamos o lugar sobre as cruzes que carregam, mas é necessário fortalecer-lhes o ânimo para que não desfaleçam na luta, único meio que lhes garantirá o próprio resgate para a grande libertação. Seguimos o curso de acontecimentos desagradáveis entre irmãos que nos partilham ideais e tarefas, entendendo que qualquer sacrifício justo ser-nos-ia uma bênção para furtá-los aos conflitos que lhes ferem a sensibilidade. Contudo,
É imperioso de nossa parte sustentar-lhes as forças na travessia das crises menores que lhes vergastam o coração no presente, para que se lhes ilumine o aprendizado e se lhes acorde mais vivamente o senso de responsabilidade no dever a cumprir, nas construções espirituais deles próprios. Agora olha aqui. Todos somos de Deus e pertencemos-nos uns aos outros. Todos somos de Deus e pertencemos uns aos outros. No entanto, cada qual de nós estagia mentalmente em sítio diverso da evolução. Por esse motivo, as dificuldades e lutas que nos são próprias, suplicamos a infinita bondade, concessões disso ou daquilo. Mas só a infinita bondade conhece realmente daquilo que necessitamos. Opa, perdi aqui. Voltou aqui o texto, espera aí. Condicionemos assim os próprios desejos à divina orientação que dirige o universo em divino silêncio. Olha isso. A divina orientação que dirige o universo em divino silêncio. Porque foi ao reconhecermos, por enquanto, incapazes de querer e saber, acertadamente, o que mais nos convém à verdadeira felicidade, que Jesus nos ensinou a sentir e a dizer na oração diante do Pai: seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto nos céus. Mudando a lógica da nossa concepção da relação entre benfeitores e beneficiários, entre guias espirituais e tutelados. Porque em momentos aflitivos, você está chorando aqui e os mentores estão vertendo lágrima do lado de lá. Por motivos diferentes. Não que eles compartilhem conosco da nossa visão caprichosa diante dos desafios, obstáculos e lutas que nos cruzam o destino. Não. Mas quem quer ver um ser amado vertendo lágrimas? O amor tem dessa riqueza. E é assim que Deus conduz a marcha progressiva do universo infinito. Conduz seus filhos ligados em teia. E por essa razão, nós podemos superficialmente fazer uma radiografia da condição psíquica e mental de um determinado espírito. Mas nós não podemos avaliar os laços afetivos capazes de intervirem na questão, mudando completamente o quadro que se apresenta aos nossos olhos. Porque os laços afetivos, os afetos da alma, são esses laços misteriosos com que Deus nos puxa como um pescador puxa a rede. Basta-nos lembrar do livro Libertação. De um lado, nós olhamos para a figura de Gregório, do outro, o coração que o ama e o vê como filho. No momento extraordinário do livro, em que Gregório sente-se enganado pelo benfeitor, que na verdade ele não foi. Ele então chega com espada e escudo e diz para o benfeitor da obra: vamos lutar, levante-se, venha para a luta.
E aí então a mãe espiritual dele se materializa e fala: você quer lutar? Então vamos lutar, venha. E se materializa aquela mulher iluminada, fala: vem, filho, luta comigo. Basta. Acabou. É coisa de mãe mesmo, né? Coisa de mãe. Iluminam e aquecem a nossa intimidade. Ele também lança raízes profundas sem a nossa intimidade. Ele também lança raízes profundas, muito profundas, que acabam muito profundas, que acabam amparando grandes obras, grandes surtos evolutivos do orbe. Então, ainda no intervalo, conversava com o Divaldo sobre um desses casos. E aí Divaldo me acrescentou mais algumas informações espirituais que eu vou ver se conto. Brincadeira. Francisco de Assis, na época das cruzadas. De um lado, o mundo cristão, com espadas, escudos, cavalos e uma ânsia imensa por tesouros. Do outro, o mundo árabe, o sheik do Egito, que dominava toda a região da Galileia. Vai então Francisco de Assis e conversa com o califa. Conversa. O califa ficou magnetizado por Francisco de Assis. Ele não conseguiu resistir, porque Francisco chegou e pediu para ele que contasse do Deus dele, das suas crenças, dos seus hábitos, de como que ele vivia. E o califa, então, ficou tão tocado com aquilo que propôs: nós faremos um acordo, que depois não foi aceito porque os motivos eram outros. Você fica. E aí pedem para alguém ficar no seu lugar lá, mas você fica aqui. E às vezes a gente acha que o trabalho da divulgação do Espiritismo é falar. O trabalho da divulgação do Cristo é falar Jesus, Jesus, né? E então, a partir daquele momento, a única ordem religiosa cristã que tinha salvo-conduto para andar livremente pela Galiléia eram os franciscanos. E até hoje, todos os pontos históricos da Galiléia, nós só podemos chegar a Cafarnaum e encontrar uma Cafarnaum preservada graças aos franciscanos. E Divaldo então me contou que Francisco de Assis foi designado pelo Cristo para ser o governador espiritual da Galiléia e continuar no mundo espiritual, preservando a paz entre o mundo árabe e o mundo cristão. Por isso, as guerras pipocam em todos os lugares, mas você vai na Galiléia e tem um restaurante árabe em frente a Magdala, delicioso, maravilhoso. Judeus, muçulmanos e todos se sentam. A Galiléia da paz de Francisco de Assis. Mas por que não lembrarmos-nos do nosso codificador? A mensagem está no Obras Póstumas, página 375, no item denominado Imitação do Evangelho. Depois de São Luís tecer vários comentários sobre a obra que Kardec escrevia no silêncio do seu recolhimento naquela região praiana
da França, onde a contragosto ele se recolheu e só depois entendeu por quê? Que os espíritos vi a lume. São Luís encerra a mensagem. São Luís. Ele diz assim: adeus, caro companheiro de antanho, discípulo fiel da verdade, que continua, através da vida, a obra a que outrora, diante do Espírito que te ama e a quem eu venero, nós dois juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências até que ela se achasse concluída. Saúdo-te. É diferente. É diferente. Diante do Espírito que te ama, não precisa nem dizer quem é, né? E a quem eu venero, nós juramos. Não é uma existência, não. Várias existências. Por amor. Por amor. Então, se existe uma codificação feita de sacrifício, de inteligência, de amor, de sabedoria, de esforço, é porque esse espírito que nós conhecemos sob o nome de Allan Kardec jurou a fidelidade do amor espiritual a Jesus Cristo. É uma obra de amor. Por isso que ela tem essa força. Por isso que ela tem essa grandeza. Voltando um pouco mais, eu queria ler um trechinho aqui do livro da Esperança. O livro da Esperança tem uma mensagem curiosíssima. Está no capítulo 61, mais uma vez Emmanuel. Com o auxílio de Deus. Com o auxílio de Deus. Há quem diga que a discórdia e a ignorância, a penúria e a carência são chagas crônicas no corpo da humanidade, apelando simplesmente para o auxílio de Deus, qual se Deus estivesse escravizado aos nossos caprichos, com a obrigação de resolver-nos os problemas a golpe de mágica. Olha, indubitavelmente, nada de bom se efetua sem o auxílio de Deus. No entanto, vale destacar que o infinito amor age na Terra, nas questões propriamente humanas, pela capacidade do homem, atendendo à vontade do próprio homem. E aí ele começa a dar uns exemplos. E termina assim: urge, porém, reconhecer que somos responsáveis pelas próprias obras. Desse modo, com o auxílio de Deus, será possível transformar o mundo em radioso paraíso, a começar de nós mesmos. No entanto, isso apenas acontecerá se nós quisermos. Então, quando nós comentamos do aspecto religioso do Espiritismo, se a nossa reflexão não trilhar os caminhos da compreensão do amor, talvez nos escape a parte mais substanciosa da religião. Ou melhor, da religiosidade. Porque a religião é a materialização, uma concretização no mundo do sentimento religioso, que é a religião.
Isso é religiosidade. Portanto, Deus age através dos outros seres humanos. Esse é o modus operandi de Deus. Entenda, não é uma limitação divina, é uma decisão divina. Se você começar a chorar, Deus não vai se materializar com um lenço e enxugar suas lágrimas. Por quê? Porque Ele não tem poder para isso? Ele tem. Ele poderia alterar automaticamente, instantaneamente os quadros? Pode. Pode. Mas Deus não se escraviza aos nossos caprichos. Ou como diria Emmanuel, a providência divina vela pelos nossos destinos, mas ela não pode descer e errar conosco. A providência divina, por amor, não pode descer conosco, nem trilhar os nossos abismos. Então, há uma mágica na ação divina. E é preciso um senso de religiosidade. Se nós quisermos viver o amor nos seus aspectos de imortalidade, nós teremos que recuperar a relação amorosa fundamental. Eu sei, eu comecei aqui com a mensagem do meu filho. Obrigado, papai, eu te amo. Mas essa relação de amor entre eu e ele só é possível se eu e ele estivermos antes numa outra relação que é mais fundamental. Uma relação de amor com Deus. A minha relação com Deus informa todas as minhas outras relações. É por isso que a magna parábola do Evangelho é a parábola do filho pródigo. Todos os males humanos decorrem de uma primeira desconexão, que é a desconexão com Deus. O primeiro relacionamento que nós rompemos e que vai romper tudo é a nossa relação com Deus. Uma vez estabelecido esse rompimento, tudo mais será visto, tudo mais será interpretado por lentes doentias. Todos os acontecimentos, tudo será significado por nós pela doença do rompimento. Pelo estigma do rompimento. E as experiências religiosas mais transcendentes que nós poderemos experimentar, e que, infelizmente, muitas vezes a gente só consegue enxergar isso com a dor, é sentir Deus agindo pelos outros. Você passa por circunstâncias, passa por situações e você diz assim: não tem jeito. Agora não tem saída. Agora não tem saída. Não sei o que será. Mas como o infinito amor é silencioso e sutil, o infinito amor é silencioso e sutil. Pessoas que você já conhecia, mas não estavam próximas, começam a ser acionadas. Circunstâncias que estavam próximas de você começam a ser ativadas. Aparentemente nenhuma mágica. Aparentemente nem há circunstâncias e pessoas. E quando você se dá conta, o amor divino
tomou todas as providências necessárias, talvez não as desejadas por nós, mas as necessárias. E as coisas se encaminham, tal como os ninhos que caem na tempestade, os pássaros voltam a fazer outros. Tal como as árvores que são derrubadas, outras crescem, a grama cresce, as flores florescem, tudo volta. E o poder renovador da natureza, que expressa o poder de renovação de Deus, novamente se manifesta nas vidas falidas, fracassadas, fraturadas. Tudo se junta, tudo se cola, no mais absoluto silêncio. E depois que tudo se recompõe, a sutileza do amor divino é tão grande que na nossa ingratidão nós nos perguntamos: será que foi Deus mesmo? Será que foi Ele? Foi. Foi Ele. Então hoje, um momento da fala do Alberto, quando eu ouvi, falei assim: nossa, como que está conectado, né? Tem alguém aí preparando as palestras. Não é a gente. É alguém. Ele dizia assim: mas você foi rejeitado pelo seu pai? Foi rejeitado pela sua mãe? Não teve família? A vida te quis. A vida te quis. O amor de Deus é sutil, mas ele é insistente. A vida te quis, você está aqui. E muitos dos nossos dramas psicológicos, muito do que foi dito aqui, suicídio, o próprio aborto, os rompimentos das relações, tudo fruto de uma incapacidade do mundo ocidental de viver Deus. Uma incapacidade. Eu me recordo de uma experiência, um dos momentos tormentosos por mim vividos, Divaldo sabe, participou. Eu recebi a visita de uma amiga, de uma freira. Não foi a Joana, não. Foi a irmã Ilha. E ela, então, naquele momento do turbilhão, falou assim: vamos lá para o seu escritório. Sentamos, disse: vamos fazer uma prece. E fizemos a prece. E ela, a freira, irmã Ilha, ela é madre superiora, né? Porque ela dirige a organização religiosa no Ceará. Vamos abrir uma página de Emmanuel. A freira danada. Como diz a Sueli Caldas Schubert, né? O movimento espírita tem a direção de um padre e uma freira. Emmanuel e Joana. Bom, ela entrou, vamos abrir uma página do Emmanuel. E aí vem uma mensagem maravilhosa. E ela disse assim: olha, você já confiou em muitos poderes ao longo das suas reencarnações. Ela é reencarnacionista, mas não conta isso para ninguém. Pode ter problema lá com a organização. O amor de Deus. Chegou a hora de confiar no amor de Deus. E me contou da experiência
que ela fazia, que aprendeu com seu orientador, Padre Caetano, dos retiros, os retiros espirituais que eles faziam. Nos primeiros 2 dias você fica sem comer, só bebendo água. O objetivo é que você perca esse contato primeiro com o corpo, né? E perca as forças também, físicas. Do 3º dia em diante, prece, silêncio e oração. E então ela disse assim: é simples, é simples. A gente senta, faz a prece e de repente você se sente amado por Deus. Assim, simples. Você se sente amado. Porque vamos fazer uma análise. Faz um histórico da sua existência. Cada um faça uma lista aqui. Eu duvido que você não consiga listar 10 acontecimentos imponderáveis na sua vida. Puxa, isso aqui aconteceu, eu não sei como. Aconteceu assim, eu consegui comprar esse apartamento. Aconteceu assim, eu encontrei essa pessoa, nós nos casamos. Aconteceu isso e a minha profissão. E eu vim para os Estados Unidos. O imponderável. Porque nós não compreendemos ainda que o processo evolutivo é um processo de parceria. Eu faço a minha parte, mas Deus faz a dele. O engano nessa relação amorosa é eu querer que ele faça a minha parte, ou eu querer fazer a dele. Tem uma parte que eu faço, tem uma parte que ele faz. É essa a força do amor divino. Porque você pode pensar, quem conduziu aquela senhora que perdeu o filho naquele momento? Quem junta essas circunstâncias? Quem traça essas coisas para que elas aconteçam? E os fatos se deem? Mas o certo é que nós temos uma supervisão individual divina. Cada um de nós. Mas não se trata de uma supervisão que é imposta. Trata-se de uma supervisão que propõe. É por esta razão que qualquer coisa de grandiosa que é feita por alguém que ama. Você pode até tentar imitar a execução, mas você não consegue o resultado se não estiver fazendo por amor. Porque o amor inspira, o amor comove, o amor move. Ele mexe sem palavras, simplesmente pela presença. E é essa presença, é essa religiosidade que o Espiritismo vem restaurar na Terra. É essa religiosidade. Mas a nossa experiência religiosa humana está acostumada com a mágica. A mágica dos carvalhos, a mágica dos rituais, a mágica dos... E não compreendemos ainda. Fala quando está rezando. Fala, não fala.
que flui. Por que não com Deus? Por que não essa relação com Deus? É por isso que, se nós quisermos fazer a experiência religiosa do Cristo, e se nós quisermos viver a experiência do cristianismo redivivo no Espiritismo, nós teremos que fazer uma longa viagem, eu diria, uma odisseia, para dentro de nós mesmos. Por isso Emmanuel destaca no prefácio do livro Nosso Lar: em verdade, precisamos muito de espiritualismo e de espiritismo, mas muito mais ainda de espiritualidade. Muito mais de espiritualidade. A grande questão é que nós fizemos uma profunda confusão espiritual, multimilenar. Nós confundimos o amor com a satisfação do desejo. Por isso, quando perguntaram para um sábio: por que você ora a Deus se Deus já sabe todas as coisas? Por que você pede a Deus? Ele já não sabe todas as coisas? Para que pedir alguma coisa? E o sábio disse assim: quando eu oro a Deus e lhe peço alguma coisa, o propósito da minha oração não é informar a Deus de algo. O propósito da minha oração é educar o meu desejo. Por quê? Porque quando eu peço algo a Deus, Ele atende sempre. Sempre. Mesmo quando diz não. E quando Ele diz não, é um momento que talvez Ele está sendo mais profundamente pedagógico conosco, que é aí que é o processo de educação do nosso desejo. E raramente Deus diz um não categórico. Geralmente Ele diz: agora não. Agora não. Então, nessa relação com Deus, de propor e esperar a sutil resposta dele. A sutil resposta. Você pede algo e os caminhos se abrem, a circunstância fala: é por aqui. A resposta foi sim. Tive um grande orientador, né? Um grande professor de espiritismo, Honório Abreu, e ele teve um câncer no intestino. Câncer que foi voraz. E a última vez que eu falei com ele no telefone, ele estava indo se internar e dali ele não voltaria mais. Ali era o voo dele. E eu disse assim: seu Honório, como que está? Ele falou assim: estamos confiantes, meu filho, porque eu não tenho todo o processo nas mãos. Eu não tenho todo o processo. Você tem? Então, com as informações que nós temos, você pode achar que o melhor é algo. Mas se você tivesse mais informações, você veria que não existe o pai a quem o filho pede um pão e ele lhe dá a pedra. Não existe pai cujo filho pede um peixe e ele lhe dá uma serpente.
Então o que está em jogo aqui não é a generosidade de Deus, nem o cuidado dele para conosco. O que está em jogo aqui é a nossa visão adoecida, que vê pão onde tem pedra e vê peixe onde na verdade tem víboras. Um desejo caprichoso e adoecido, que quer que a vida se conforme ao meu desejo, que quer que a vida se curve à minha visão, à minha posição, às minhas preferências, e a vida é soberana. Soberana. Então esses são os desafios de quem deseja amar como um imortal ama. Um mortal ama do jeito que a gente já sabe como. Um imortal ama diferente. Aquele que conseguiu incorporar ao seu amor os elementos da imortalidade, ele age, ele sabe se comportar de uma maneira muito diferente. Tem muitos aspectos, alguns que eu nem enxergo ainda, porque em matéria de amor, acreditem, nós somos bebês. Mas uma coisa, como diria Guimarães Rosa, eu não sei ainda, mas eu estou desconfiado. Bastante desconfiado. Mas desconfio de muita coisa, né, Guimarães Rosa? Tem uma característica no amor dos imortais que é a seguinte: os mortais se alimentam do amor que recebem. Os imortais se alimentam do amor que dão. Essa não é uma diferença pequena. Porque o dia que formos capazes de nos nutrir do amor que nós damos, talvez, a gente volte àqueles paradigmas genuínos e elejamos outros heróis, como aquelas heroínas anônimas, mães de 10, 15 filhos, cujo prazer no almoço de domingo é ver os filhos comendo, não comer. E ai de você. Há um mistério aí, há uma sabedoria aí. Então, eu queria encerrar com muito atrevimento, pedindo a ajuda, agora de um espírito americano que saiba falar inglês, que vem aqui para o meu lado, estou esperando, por favor, para citar a poesia de Alta de Souza. Fraternal message. My friend, your simplest prayers, they are heard in the infinite space, but I know that sometimes you cry, dismayed by the silence of the force which you entreat. Return to your abandoned inner temple, the highest of all the chapels, and the most lucid and beautiful answers will cause you joy and amazement. Listen to your heart in every prayer. God
answers from which enlightens you with the eternal force of consolation. You will understand the pain that dominates you under the pure and pilgrim language of the voice of God in light of redemption. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Muito obrigado.